Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Nesta feita nós vamos falar sobre a aula de número 11. Estamos chegando ao final desse primeiro trimestre. Estamos já na aula de número 11. E nesta aula nós vamos falar sobre o reino milenial, o reino de Cristo implantado na terra, quer dizer, o próprio Cristo reinando, a teocracia de Deus na terra. Cristo vai vir estabelecer o seu reino. Nós somos, como cremos, nós somos pré-milenialista. Nós cremos nisso porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante. Nós somos pré-milenialistas porque existe aí 3 visões, é muito importante, assim como existe na tribulação, da mesma forma existe também essas divergências acerca do milênio. Algumas criação de homens acerca dessas visões. Mas nós somos pré-milenialista, não no seu sentido histórico, mas sim no seu sentido dispensacionalista. Nós cremos no pré-milenialismo, o milenialista, no seu sentido dispensacional, porque nós somos dispensacionalistas, não somos sensacionalistas como alguns que crê no pós-milenialismo ou amilenialismo. Isso é muito interessante. Amilenialismo, melhor dizendo, amilenialismo e pós-milenialismo. Então, essas 3 visões. Então, só para nós não perdermos tempo, nós cremos no pré-milenialismo. Então, pré-milenialista, melhor dizendo, pré-milenialista no seu sentido dispensacional. Não é no seu sentido histórico, porque alguns chegam até a dizer que nós, pentecostal, cremos no pré-milenialista ou no pré-milenialismo por causa do seu sentido histórico. Não é verdade, nós somos dispensacionalistas. Então nós cremos que o milênio ele é uma dispensação. Biblicamente falando, ele é a 7ª dispensação. É a última dispensação, quer dizer, é o último tratado de Deus com os homens na terra. Então nós sabemos que nós estamos na 6ª dispensação, estamos na penúltima. E baseado no estudo dispensacional, nós acreditamos que Jesus está às portas, está voltando. Nós falamos lições anteriores falando nesses assuntos, sobre alguns assuntos sobre sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Isso foi a primeira lição. E os sinais nos mostram, nos diz que Jesus está voltando. Falamos na lição de número 2 sobre o arrebatamento da igreja. E cremos que a trombeta vai tocar e Cristo vai arrebatar sua igreja e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 16 ao 18. Nós vamos ser arrebatados, juntamente com os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo, nós que ficamos salvos vamos ser arrebatados. E ao encontro do Senhor nos ares. Também podemos basear em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número a partir do 51, Paulo vai dizer: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos em um momento, transformados em um momento, em abrir e fechar de olhos. Então diz assim que os mortos ressurgirão em corpo incorruptível e se revestirão da imortalidade, da incorruptibilidade. Então, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É muito interessante.
E em lições, podemos dizer, após a segunda lição, nós falamos sobre os mortos em Cristo, que ia ser arrebatado. Depois falamos sobre os vivos, que ia ser arrebatado. Isso é muito interessante. Depois falamos sobre o tribunal de Cristo. Nós abordamos 2 lições falando sobre o tribunal de Cristo. Depois falamos sobre as bodas do Cordeiro. E depois falamos sobre a grande tribulação. E aqui estamos falando agora do milênio, que vem após tudo isso. Né? Após todos esses acontecimentos, aí virá o milênio, o reino milenial. Após nós falamos em lições anteriores sobre a grande tribulação, e a lição de número 10, nós falamos sobre o Armagedon, que também está incluído. É a batalha que se dará, né, no final da grande tribulação, no final de 7 anos de grande tribulação. E logo após, Cristo virá, montado num cavalo branco, isso que é a parousia. Ele virá em poder e grande glória para livrar Israel das garras dos seus inimigos e exterminar todos os inimigos de Israel. Aí nós consideramos sobre os julgamentos das nações, os juízos das nações. As nações inimigas de Israel vão ser julgadas e não vão adentrar no milênio, porque Cristo o destruirá. Por quê? Porque é uma guerra. E nessa guerra, os inimigos de Israel estão indo para exterminar Israel. E Cristo vem para lutar a favor de Israel. O julgamento das nações se dará aí. Todas as nações inimigas de Israel não vão sobreviver para adentrar no milênio. Então só vai entrar no milênio aqueles que verdadeiramente se aliaram com Israel, juntamente com os judeus, adentrarão para o milênio, em corpo físico. Também, juntamente, aqueles que ressuscitarão, os mártires da grande tribulação, vão ressurgir para entrar no milênio. Glória seja dada no nome do Senhor. Só que esses agora vão entrar em um corpo glorioso, assim como a igreja vem com Cristo. E interessante que nessa época, Cristo, durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. Por quê? Porque Deus não está sujeito ao tempo nem ao espaço. Cristo não está sujeito a estas coisas, nem o tempo nem o espaço. Então ele reinará no tempo e no espaço. É muito importante entender que a igreja, neste momento, ela tem acesso à terra e tem acesso ao céu. Então, é importante entender também que o reino milenial, ou o milênio, ele se dará na terra. O milênio, ele é literal, né? Ele não é alegórico, como as pensas, que dizes que é simbólico. Alguns até dizem que é simbólico, como o amilenialismo, ele crê, esse já crê que não haverá, na verdade, milênio. Né? Eles creem, já tem essa linha de raciocínio, que não haverá milênio, está na lição. O professor pode estar dando, eu estou apenas dando uma ênfase acerca do assunto, mas botei aqui falando a respeito desse assunto, que eles não creem que existe milênio. O pós-milenialismo, eles, por exemplo, creem que Jesus virá após o milênio. Para eles o milênio já está existindo. Para eles creem que o diabo já foi amarrado, né? Que já está preso e que o milênio já existe na Terra. Porém, se enganaram. É igual eu falei para os irmãos, é apenas uma rápida introdução. Mas nós vamos ainda entrar mais sobre o pré-milenialista, que nós cremos nisso aqui. Nós cremos que nós somos pré-milenialista. Por quê? Porque nós cremos no seu sentido dispensacional. Então, voltando ao assunto da dispensação, é bom entender que nós estamos na 6ª dispensação, na penúltima dispensação. E com isso, nós acreditamos que a qualquer momento a igreja vai ser tirada dessa terra, porque nós estamos no fim. Então, nós já se cumpriu 5 dispensação, estamos na penúltima, estamos dizendo que está quase se cumprindo,
E falta a sétima dispensação, porque cremos que o milênio é uma dispensação, porque Cristo governando na terra, isso é literal. Quando lemos em Apocalipse 20, é muito interessante entender isso aqui. Aí nós vamos ler. Então a primeira dispensação foi a dispensação da inocência, segundo, da consciência, e a terceira, governo humano, a quarta, os patriarcas, a quinta, a lei, que é chamada de lei de Moisés, e a sexta, a graça. Então nós estamos na dispensação da graça. Então estamos na sexta, a penúltima dispensação. Quer dizer, é importante frisar sobre os números. Então o número 6 fala de fragilidade humana, né, fala da fraqueza humana, melhor dizendo. Mas nós estamos chegando na sétima, que é o milênio. E para o milênio acontecer, para a sétima dispensação acontecer, a igreja vai ser arrebatada, né, participando, como em lições anteriores aprendemos, do tribunal de Cristo, sendo galardoada, logo após indo para a boda do Cordeiro, não é? Indo ser, como se diz assim, se banqueteando com Cristo, e é uma festa de noivado, considerada uma festa de noivado e casamentos, aprendemos sobre isso em lições anteriores. Enquanto isto, a terra está um caos, a terra está passando por um período de grande tribulação, um período de 7 anos. Mas como eu falei para os irmãos, após o período de 7 anos, Cristo virá em poder e grande glória, livrando Israel da mão dos inimigos, julgando as nações inimigas e automaticamente entrando para a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. Mas vamos para o Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 1 e ao versículo 3, que está escrito assim a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha só, e amarrou por 1000 anos. Vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Não é o diabo, ele, durante a grande tribulação, ele vai, juntamente com o anticristo e o falso profeta, vai fazer grandes atrocidades na terra, podemos dizer assim. E ele vai ser preso durante 1000 anos. É 1000 anos de paz. É 1000 anos de Deus governando na terra, Jesus Cristo governando na terra, né? Mas é muito importante nós saber que vão adentrar pessoas no milênio em corpo físico. Uai, pastor, mas não haverá, o diabo está amarrado, o diabo está preso. Como vai ser esse negócio aí? É importante entender que as pessoas que vão adentrar para o milênio em corpo físico, ela vai adentrar com a sua natureza caída, quer dizer, com a sua natureza pecaminosa. E a natureza caída, ela tem uma tendência para o erro. Isso é muito interessante entender. Ela tem uma natureza para o erro. Eles vão querer fazer, pessoas vão querer fazer coisas erradas. Isso é indiscutível, isso vai acontecer. Então, mas vai ser um governo justo. É bom entender isso, que o governo teocrático de Deus, ele é justo. As pessoas que transgredirem, ele não ficará impune. Quer dizer, o livre-arbítrio está na vida das pessoas, mas eles vão ser punidos durante o governo do milênio. Então haverá paz, haverá abundância, né, como nunca houve na terra. Nunca houve na terra. Então isso é muito interessante, porque o diabo vai estar solto. Em algumas passagens de Isaías, ele disse assim que o leão será como o cordeiro, né, ou pastará com o cordeiro. Imagine como não é o milênio. Mas vamos para o versículo 3, diz assim: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem-aventurado é os santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha só, esses que foram ressuscitados já ganharam um corpo glorioso. Então, bem-aventurado, vai dizer aqui, aqueles que são parte nas primeiras ressurreição. Então, esses são aqueles que foram arrebatados, os que foram ressuscitados após a grande tribulação. Quer dizer, esses fazem parte também da primeira ressurreição. E esses não têm poder mais a segunda morte. Quer dizer, estão livres de pecar, livres de qualquer engano que haverá na terra. Então eles serão sacerdotes do Deus Altíssimo nessa época. Eles reinarão com Cristo como agente de Deus nessa época, podemos dizer assim. As pessoas que vão entrar no milênio com o corpo glorioso. Glória seja dado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja está com Cristo também, porque ela descerá com Cristo. Igual eu falei, a igreja também nessa época ela não vai ser sujeita a nenhum tempo e nenhum espaço. Então, é um governo de Cristo governando na terra que não é sujeito nem tempo e nem espaço. Somente as pessoas que adentraram no milênio com o corpo físico que vão ser sujeitas a essas coisas. Então, o primeiro objetivo da lição aqui é evidenciar o reino milenial de Jesus na terra. O objetivo específico é o primeiro tópico, já vamos entender aqui, expor as 3 linhas de estudo a respeito do milênio. Eu já falei aqui sobre essas 3 linhas, né? Sobre o amilenialismo, aqueles que não creem que existe milênio. Pós-milenialismo, aqueles que creem que Jesus virá após o milênio. E como eu falei para os irmãos, tem aqui escrito nos textos, e o professor pode tendo mais uma amplitude dentro do assunto. Mas nós cremos no pré-milenialista, né? Nós somos pré-milenialista, melhor dizendo, e nós acreditamos nisso aqui, né? Ensinar que o reino terá início logo após a segunda vinda de Cristo. Então nós cremos nisso, que o reino milenial terá início logo após a segunda vinda de Cristo, que perdurará por 1000 anos. Então, tal posição não se fundamenta apenas na interpretação literal das profecias presentes no livro de Apocalipse, mas também nas inúmeras profecias mencionadas ou encontradas no Antigo Testamento. Então, olhe só, tal posição não se fundamenta apenas na interpretação literal, porque a Apocalipse 20 aqui não é simbólico como alguns acreditam, isso é literal, né? Isso é literário, porque o seu contexto já nos ajuda a entender o contexto de Apocalipse 20, nos ajuda a entender que isso é literal, né? Isso não é simbólico, isso não é simbólico, nos ajuda a entender. A Bíblia é muito clara e Deus deixa claro que isso é literal, acontecerá literalmente na terra esse período de 1000 anos. Então não só baseamos, porque em Apocalipse 20 é onde retrata especificamente, fala sobre o milênio, né? Fala sobre os 1000 anos de Deus, de governo na terra. Então nós estamos também embasado e fundamentado nas palavras que existe no Antigo Testamento. Esta era também a posição predominante na igreja primitiva. Então esta era também a posição predominante da igreja primitiva. Era uma posição predominante na época da igreja primitiva. Eles acreditavam no milênio, né? Alguém diz que não tinha tanto discussão a respeito desse assunto nessa época da igreja primitiva, porque a discussão sobre o milênio surgiu de um tempo para cá. Ela é muito recente, alguém diz assim, entre aspas, recente entre aspas, né? Mas que nessa época não
entrar em tanto discussão como nos dias atuais acerca do milênio. Mas eles acreditavam, literalmente, que o milênio ia acontecer no seu sentido dispensacional. Podemos entender assim. A promessa feita por Deus em sua aliança com Israel será realizada quando Jesus passar a reinar em Jerusalém, com sua promessa em relação a Abraão, a terra e a sua descendência. Isso é muito interessante nós ler esses versículos, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Olha só que coisa interessante. Deus faz uma promessa a Abraão, quanto tempo não faz, né? E isso, podemos dizer, já tem um tempo bem extenso, né? Não vamos dar cálculo aqui para não errar, mas já faz um tempo, bom. E nós já estamos 6.000 anos de existência da criação. Imagine que Abraão foi mencionado em Gênesis, tem quase esse período aí. Agora podemos ver aqui, entender porque Gênesis, capítulo 13, versículo 14 ao 17, ele vai estar escrito assim, a palavra do Senhor, acompanhe comigo, que está escrito assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Olha só, isso estava se tratando dos dias da sétima dispensação, que é o milênio. Vamos lá. E versículo 16: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Versículo 17: levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Às vezes alguém pode pensar assim: olha, pastor, mas quando o povo adentrou na terra prometida por Deus, eles conquistaram a terra. Não é bem assim. Não houve uma conquista de todo o território como Deus prometeu a Abraão. Segundo alguns estudiosos, a terra dava 250 quilômetros de comprimento por 250 de largura. Mas Deus não permitiu que Israel conquistasse toda a terra. Olha só que coisa interessante. Veja, quando lemos ou estudamos acerca da conquista da terra, ficou algumas pessoas que não foram exterminadas. E a Bíblia fala que lá, no milênio, todos aqueles, Eteu, Jebuseu, né, vão ser agora exterminados. Mas nessa época não foram. Por quê? Deus é sábio, irmão. Deus permitiu que aquelas nações vizinhas de Israel ficassem ali para servir como instrumento de justiça de Deus para punir Israel. Lembra da época dos juízes? 240 anos, que ora o povo estava bem com Deus, ora o povo estava longe de Deus, e Deus usava quem para punir Israel? Usava os inimigos, né? Os medianitas, né? E assim podemos ver que Deus usava eles como instrumento de justiça, os moabitas, né, para ir ao encontro de Israel. Lembra que quando os gideões assim, havia 7 anos de sofrimento em que os inimigos, midianitas e outros povos entravam como gafanhotos na terra e saqueavam o seu cereal, saqueavam o seu gado, suas ovelhas, e Gideão estava malhando trigo no largar? Então Deus usando as nações, Deus é sábio. Só que nessa época cumprirá verdadeiramente no milênio a promessa de Deus a Abraão, que ele conquistaria toda a terra, todo o território verdadeiramente que pertence a Israel. Nessa época do milênio haverá, ele conquistará por completo, e Deus reinará toda a terra. Glória seja dado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Miqueias capítulo 7, versículo de número 19 e 20. Está escrito assim a palavra do Senhor:
tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Isso é Deus se compadecendo de Israel, porque Israel vai clamar a Deus, isto no final da grande tribulação, vão se arrepender dos seus maus caminhos, vão pedir socorro, vão lembrar do Messias. O Messias descerá no Monte das Oliveiras e mostrará as suas duas mãos furadas. Israel se compadecerá deles e Jesus perdoará os seus pecados. Quer dizer, diz assim, e tornará a piedar-se de nós. E tornará a piedar-se de nós. Quer dizer, Deus tornará a ter misericórdia de Israel e perdoará os seus pecados. E novamente, Israel vai ser perdoado, porque, como nós falamos em lições anteriores, a grande tribulação é um acerto de conta de Deus para com Israel. Novamente, Deus, lembra que eu falei sobre a conquista na Terra Prometida, e Deus usava as nações como instrumento de justiça para Israel? O anticristo, com seus aliados, vai ser um instrumento de justiça para Israel voltar a reconhecer que sem Deus eles não são nada, não é nada. Eles dependem de Deus. Versículo 20, que nós não lemos, de Miqueias 7, diz assim: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir todas as promessas que prometeu a Israel no milênio. Meus queridos irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você, quem sabe, que está aí, quem sabe querendo desistir, parar, quem sabe pensando assim, mas Deus me prometeu e não cumpriu. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus prometeu, se foi Deus que prometeu, Ele cumpre. Deus vai cumprir todas as promessas. A Bíblia diz que Deus, Ele não retarda a sua promessa. Não é assim que o apóstolo Pedro diz, que 1000 anos para Deus é como um dia será como 1000 anos. Ainda que alguns o tenham por tardio, Deus não retarda a sua promessa. Não querendo que ninguém, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Deus cumpre com as suas promessas, só que Ele cumpre na hora e no tempo certo. Deus vai cumprir a promessa dele para com Israel. A promessa que fez a Abraão, a Jacó, seu filho Jacó, porque o nome dele foi mudado para Israel. Quando fala de Jacó aqui, se trata especificamente da nação de Israel. Isso é muito importante. Deus vai cumprir a sua promessa. Então Deus fará, isso é muito importante, uma nova aliança com Israel. Deus vai fazer uma aliança nova com Israel. Porque quando Deus chama Abraão, lembra que Deus chamou a Abraão, e Abraão no capítulo 15 foi feito um sacrifício, e Deus fez uma aliança com Abraão ali, é feita uma aliança entre mim e ti, e Deus fez uma aliança com Abraão, com a sua descendência, e Deus vai cumprir essa promessa, só que Deus aqui restabelecerá a aliança com Israel no milênio. Vamos ler a palavra de Deus, uma nova aliança. Isso está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Vamos ler. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha que coisa maravilhosa. Eis que virá dias, e esse dia vai se cumprir. Ele está prestes a se cumprir. Resta a igreja ser arrebatada, cumprir-se na terra a grande tribulação, a igreja ser galardoada, passar pelas bodas do Cordeiro, tudo isso vai acontecer. É uma promessa de Deus e Ele vai cumprir com ela. Ele vai restabelecer a aliança que fez com Abraão, com Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. Versículo 32, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Pois Deus disse assim, eu farei uma aliança com eles, não como fiz anteriormente. Por quê? Olha só, não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias que eu os tomei pelas mãos.
para os tirar da terra do Egito, porque eles o invalidará a minha aliança, apesar de eu o haver desposado, diz o Senhor. Então o povo, lembra que eu falei da conquista da terra prometida? Isso aqui está baseado lá. O povo não foi obediente como deveria ser. Ele disse, agora vai ser diferente a aliança. Versículo 33, vamos entender. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, que coisa maravilhosa. E eu serei o seu Deus. E escreverei assim, porei a minha lei no seu interior e o escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Isso aqui, meus irmãos, é o governo literal de Cristo, né? No milênio. Cristo governa, diz assim, eu vou fazer uma aliança com eles, quer dizer, eu vou restabelecer aliança com eles, mas não vai ser mais como antes. Agora eu vou pôr a minha lei verdadeiramente no coração deles. E eu serei o seu Deus, e eles me reverenciarão. Quer dizer, eles estão ali com Cristo, eles vão verdadeiramente agora servir a Deus de coração. Versículo 34, para nós finalizar essa parte da nova aliança com ele, porque isso está no terceiro ponto do primeiro tópico, né, sobre o pré-milenialista. Então isso é muito importante nós entender isso aqui. Versículo 34, e não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Olha só, desde o menor até o maior, deles diz o Senhor. Agora observe, se não terão mais aquela preocupação de dizer assim, vem conhecer o Senhor, porque o Senhor está entre eles. Por isso que está escrito, não vos engane quando alguém dizer assim, olha, o rei está ali, Jesus está ali, isso assim, não vos engane com isso, porque isso não é verdade. O reino de Deus ele vai ainda acontecer. Porque se antes disso alguém falar que o milênio já havia acontecido, não é verdade. Isso está em Lucas capítulo 17, não é? O versículo, se eu não me engano, é 21, e ele vai dizer, quando alguém vai dizer, o reino de Deus está entre vós, ele diz assim, não é verdade, não acrediteis, não vos enganeis, para os judeus. Então ele diz assim, porque o reino de Deus ainda vai ser estabelecido, após tudo isso acontecer. Então isso é falso Cristo, quando isso estiver acontecendo, ele quer dizer. Mas vamos, olha, aqui novamente, então não vai ter necessidade de ensinar, porque Cristo, ele diz assim, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Não vai ser preciso, todos vão me conhecer, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei as suas maldades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus perdoará Israel, e daí do milênio já adentrarão, porque isso vai acontecer. O milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente antes da eternidade. Então o milênio será antes da eternidade. Isso é a última dispensação de Deus com os homens na terra, antes da eternidade, porque após o milênio haverá agora a eternidade, adentraremos para a eternidade. O diabo, a morte será lançada no lago de fogo, né? E todos aqueles, porque vai vir um juízo do trono branco, e todos aqueles vão ser jogados no lago de fogo. João disse assim, e aí eu vi a nova Jerusalém de Deus, ataviada como uma noiva descendo sobre a terra. E Pedro diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então isso é a eternidade. Mas vamos para frente. Coisa maravilhosa, né? O segundo ponto, aqui nós vamos falar, tem mais o segundo tópico, melhor dizendo, as características do milênio, né?
discorrer a respeito do milênio e as suas características. Ou discorrer sobre as características do milênio. Né? O principal personagem do milênio, o principal enfoque do milênio é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor, ele é o principal personagem do milênio. Né? Glória seja dada. Será o momento de sua manifestação, honra da sua revelação em Apocalipse 20, versículo de número 2. Nós lemos isso aqui na leitura em classe, versículo 2, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha só. Então ele amarrou e lançou por 1000 anos. Cristo governará a terra, literalmente, podemos dizer assim, durante 1000 anos. Mas vamos para frente. Ele apreendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, mostra que Deus impedirá Satanás de enganar as nações. Cristo, em toda a sua glória, instituirá seu reino de justiça e paz. Aleluia! Então, veja que Deus lançará o diabo, será amarrado, preso, e ele não mais enganará as nações durante 1000 anos. Mas é igual eu falei para os irmãos, mesmo o diabo amarrado, pessoas que vão entrar em corpos naturais, com a sua natureza caída, têm a tendência de errar, só que vão ser punidos. Isso, do decorrer da lição, tem aqui também. É muito importante isso aqui. Então ele não enganará mais as nações. E Deus estabelecerá, Cristo estabelecerá um governo de justiça e paz na terra. Durante o milênio, a glória manifestada de Cristo resplandecerá em sua plenitude. Isso está em Salmos, Salmo de número 2, verso 6 ao verso 9. Olha que coisa interessante. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. O verso 6 diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja o verso 8, está escrito assim: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmagarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Deus tem todo o domínio, né? Todo o domínio está sobre ele. Olha só, Salmo 2, versos 6 a 9, mostra o plano de Deus para Cristo, seu Filho, reinará sobre a terra, apesar do ódio das nações e da rebelião contra Deus. Seu propósito soberano será levado a cabo. Quer dizer, o propósito de Deus será consumado, melhor dizendo, vai ser cumprido, toda a promessa de Deus vai se realizar. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, eu deixei aqui tudo anotadinho no jeito que eu estava olhando nas minhas visões da noite. Isso é Daniel falando. E eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado um domínio, e honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas, o servisse. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha só, ele terá todo o domínio, todo o poder está nas suas mãos. Se foi me dado, Cristo, o próprio Cristo falou, foi me dado todo o poder no céu e na terra. Então, como falamos, durante o milênio ele não está limitado, como não está hoje. Né? Cristo não está limitado em momento algum, Deus não está limitado em momento algum, nem o tempo e nem o espaço.
mas nesta época ele governará. Ele terá um poder político, né, como podemos entender aqui nas próximas lições, característica e condições do milênio. O milênio será um tempo de controle total político, como também espiritual. Na época do milênio é um controle total, ele terá tanto político como espiritual. E eu poderia até ir mais, mas o vídeo está ficando muito longo e eu vou ter que parar. Mas o assunto é muito, podemos dizer, é tão maravilhoso este assunto que a gente vai falando e Deus vai nos agraciando com as suas palavras, né? A Bíblia diz: o Espírito Santo vos lembrará das palavras que eu vos tenho dito, as palavras de Jesus. Então, observe, Cristo terá um domínio total, né? Tanto político quanto espiritual. Isaías capítulo 11, versículo 2 ao versículo 5, Salmo 2, de 10 ao versículo 12, está escrito assim a palavra de Deus. Versículo 10, olha só, vou pegar aqui, versículo 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha só, é assim: beijai o filho, para que se não ire, e pereças no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confia. Porque isso é interessante. E este reino literal de Cristo sobre a terra também terá característica espiritual. Acima de tudo, será um reino de justiça, onde Cristo será rei e governará com absoluto retidão. Então, todos aqueles que rejeitar Cristo no milênio vai ser punido. Todos aqueles que não quiserem obedecer suas leis, eles vão ter a sua punição. Isso é muito interessante. Então, a palavra de Deus aqui já deixa muito claro. Tem outros versículos que nós poderíamos falar, Isaías 23 e 1. Então, Zacarias 14, 20 a 21, Salmo 72 e 1. Então, aqui há muitas referências bíblicas, fatos e aspecto do milênio. Nós vamos parar por aqui. Então, eu creio que essa palavra básica, podemos dizer assim, acerca do milênio, já dá para os irmãos terem uma noção. Que Deus o abençoe e continue lhe dando graça e entendimento. Então, finalizando aqui, eu quero agradecer, né, a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco, porque não somos merecedor de nada, mas Cristo é quem está sobre nós. Agradecendo também o nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, e toda a diretoria da nossa igreja Assembleia de Deus, Nova Aliança do Combinado. Fica todos com Deus. Teria mais assunto para nós falar, mas vamos encerrar aqui. Deus o abençoe.